Olá, caros teólogos, bem-vindos à nossa segunda aula sobre a bioética e a sexualidade humana. Vamos trazer hoje para vocês mais algumas reflexões. A primeira aula foi uma introdução, assim, tentando despertar em nós certos conceitos, certos entendimentos, para que a gente pudesse já ir no nosso coração, já moldando o nosso pensamento. Vocês vão ter depois a oportunidade de ler com calma a apostila, buscar mais informações. Tem bastante referência bibliográfica, vocês vão ter bastante fonte de informação. Voltando naquele assunto, então, que a gente estava falando da dicotomia, da relação da sociedade com a sexualidade, da relação da sociedade com a ética, com como a sociedade tem vivido hoje, né? Essa guerra da Ucrânia, por exemplo. Você vê que as questões humanitárias são totalmente esquecidas. Por quê? Porque nós vamos acabar com o país, tirar tudo que a gente puder dele, destruir o que a gente puder destruir, e aí quando o país está arrasado, aí a gente pode dominar. Ou seja, é uma realidade que nós não vivemos, não sentimos na carne, mas que nós sofremos, nós choramos por esses irmãos que estão sofrendo, e aí a gente transfere isso tudo para a nossa cidade aqui em casa, aqui no Brasil, né? As coisas como às vezes a violência é relativizada, como fala violência mais no sentido dentro de casa, da família, né? Situações que a gente são fechatórias, coisas que a gente vê entre os casais, as famílias, e que as pessoas estão deixando passar muito batido, porque não estão preocupadas com o resultado que isso vai ter no futuro para os seus filhos, para os jovens, para as nossas crianças. Nós temos que ter, então, um zelo muito grande com relação ao que a gente vê na TV, ao que a gente fala em casa, perto dos filhos, né? Eu falo como pai, como avô, que a gente tem que ter um cuidado no que a gente vai comentar, às vezes, sobre certas situações, para não despertar o interesse que não é do momento, na idade, não está para aquilo ainda, né? Nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos, né? Com os nossos jovens na catequese, com as nossas crianças na catequese, primeira e segunda etapa, com o pré-crisma, com o crisma, né? A gente vê, quando a gente chega para a gente, algum adulto que vem conversar com a gente, que é orientado, e vem conversar, que a gente precisa encaminhar para uma catequista, de catequese para adultos, que às vezes o cara tá preocupado com o casamento, e para o casamento ele precisa fazer a crisma, e aí ele quer resolver tudo rapidamente, viu o que você pode fazer por mim, é sempre mais ou menos essa abordagem, que jeito que você pode dar, como se Deus tivesse jeitinho para as coisas. Para as coisas de Deus não tem jeitinho, né? A gente sabe da importância que nós, formadores, catequistas, teólogos, temos diante da nossa comunidade, da nossa paróquia, do nosso meio que a gente vive, que, querendo ou não, a gente acaba sendo uma referência, e as pessoas, quando vêm perguntar para a gente, esperam que a gente fale a verdade, aquilo que a igreja também nos ensina. Então, na igreja não tem jeitinho para as coisas, né? É preciso realmente o casal mergulhar numa catequese, numa preparação. Eu vejo, na São Judas eu dou preparação para o batismo, e às vezes ali em 1h30, 1h40, 2 horas, você não consegue passar os fundamentos da fé católica toda. Você não consegue colocar todos os princípios, estabelecer tudo. Você não consegue falar tudo que precisa ser falado sobre o batismo. Então o que a gente confia? Confia na misericórdia de Deus que alcança esses corações. A gente dá uma base para esses pais, mas principalmente orientando com relação aos filhos, desde pequeno, o zelo, o cuidado com a criança, com a sexualidade da criança, né? Com os exemplos que essa criança está vendo, com o tipo de comportamento que a família tem, não é? Para quê? Para que ela cresça dentro de um ambiente saudável, um ambiente religioso. O ambiente de família é um ambiente religioso, e ele precisa ser um ambiente religioso. A primeira igreja é a família. Então é lá que a gente aprende com a mãe, com o pai, as orações, né? Eu comento às vezes com os pais, quando eu estou na formação,
que às vezes, assim, eu chego muito cedo, às vezes, na hora de, quando eu vou servir, animando a missa, chego muito cedo na igreja e a molecada chega, aquela fila de carro de pais deixando as crianças para catequese, e aí acontece a catequese, depois a missa, e no final da missa, aquela fila de carro buscando. E os pais, que era preciso estarem junto com os filhos, vivendo essa experiência da fé, na formação, sendo exemplo, eles estão ensinando o que para os filhos? Ó, vocês vão fazer catequese porque meu pai e minha mãe mandou fazer, e aí quando você tiver maior, você decide o que você quer fazer da sua vida. Gente, não podemos ter essa postura. Nós pais e padrinhos, né? Os padrinhos também têm essa missão, né? Eu também tenho, como padrinho de algumas crianças, de alguns jovens, eu tenho essa obrigação de ensinar, né? De educar, de catequizar. E é preciso que a gente mostre desde pequeno as coisas corretas, as coisas certas. E a questão da sexualidade, ela está intrinsecamente ligada à vida que nós vivemos, os relacionamentos. O relacionamento do casal, da família. O pai e a mãe são exemplos para os filhos e são exemplos para os filhos dos filhos, para os filhos dos outros, inclusive. Né? Então, a gente vê, às vezes, casais que o relacionamento está baseado na aquisição de bens, está sempre buscando conquistar, e pouquíssimo vivência afetiva, familiar. E aí as crianças crescem sem orientação. E aí chega pra gente ali sem nenhuma estrutura. Às vezes em dúvida sobre a sua sexualidade, em dúvida sobre os seus desejos, em dúvida sobre o que é certo e o que é errado. E nós temos ali a obrigação de falar a verdade, de educar, inclusive como se fosse pai e mãe deles. Né? Tenho comigo esse carinho, essa afeição pelos que eu catequizo, trato eles, enxergo eles como meus filhos, né, que Deus me concedeu, e nós, que somos teólogos, catequistas, formadores, ministros, padres, bispos, todos nós formamos essa grande igreja de Jesus Cristo, temos essa missão. Uma missão que às vezes o assunto é delicado, como nós estamos tratando agora, que exige de nós uma postura firme, uma postura verdadeira. Bom, sobre a sexualidade, então, eu trago um pouquinho alguns pequenos tópicos que eu tirei do Catecismo da Igreja Católica. Veja, a Igreja viveu esses 20 séculos aí, formando, educando, construindo um conhecimento, e aí o Papa São João Paulo II pede que a Igreja refaça, então, um novo catecismo, para nos dar as diretrizes. São diretrizes modernas, né? Assuntos que estão no nosso dia a dia e que a gente precisa pôr na pauta da casa, inclusive, né, da família. Então lá está assim, ó, a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Está no Catecismo, no parágrafo 2332. Veja, esse criar vínculos, essa afetividade, nós criamos quando nós permitimos que o amor que nós temos em Deus se estenda ao outro. Né? Quando o rapaz se apaixona pela moça e a moça pelo rapaz, no primeiro momento, não conhecem um ao outro, o relacionamento ainda está muito novo, né? E aí ele é muito febril, ele é muito, né, do momento ali da vivência, não tem experiência, não tem a profundidade. Então, o que a gente vê assim hoje em vários lugares, jovens desiludidos, que às vezes teve um relacionamento na sua juventude, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, foi ali, teve uma desilusão, um desgosto, e aí se anulam, se isolam. Alguns chegam, eu tive um episódio desse conhecido recentemente, de um jovem que se suicidou após um relacionamento com uma moça que não deu certo, muito garoto, e ela também muito garota. Mas por quê?
Porque os princípios da fé que a gente está colocando aqui não foram bem estabelecidos, né? Não cabe só a igreja também, não dá para o padre assumir uma responsabilidade dessa, e também não dá para o catequista assumir uma responsabilidade dessa, de cair só sobre eles, né, esse peso de que tem que educar, que tem que formar, que tem que estabelecer, tem que erigir essas coisas. Não, né, nós pais e mães temos a obrigação. E ao olhar do lado os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos amigos, às vezes amigos que não é da igreja, amigos do trabalho, amigos da escola, amigos de outros ambientes que não são religiosos, mas que nós temos também que colocar, assim, agir. Nós temos que agir. E falar quando é preciso falar e educar quando é preciso educar. Mesmo que às vezes fique uma saia justa, mas é melhor você explicar para um adulto o que você acabou de fazer ali, tentando ajudar, do que você se omitir e deixar que um pecado se propague na vida de uma pessoa. Compete a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. A diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais orientam-se para os bens do matrimônio e para o progresso da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como são vividos entre os sexos, a complementariedade, a necessidade mútua e o apoio recíproco. Ou seja, muito do que acontece no nosso dia a dia estão diretamente ligados a como nós estamos enfrentando, na verdade, as situações que chegam até nós, né? Nós estamos falando para os nossos filhos, olha filho, isso é certo, isso é errado, os conceitos, né? Hoje há um excesso de paternalismo, de maternalismo, com relação, meu filho não pode sofrer nunca, meu filho não pode passar por nenhum dissabor, o meu filho não pode ter nenhum desgosto, o meu filho não pode ter uma decepção. Não, a vida é feita de decepções, de perdas, de até de derrotas, para que a gente cresça, não só fisicamente, intelectualmente, mas principalmente emocionalmente. Os relacionamentos, né, esses namoricos que a gente tem quando a gente é adolescente, eles nos formam também, né, para a gente saber como se relacionar com uma pessoa, como falar com ela, como interagir com o sexo oposto, né? E aí a gente vai pegando os meandros, os macetes da vida e vai aplicando aquilo que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos catequistas, do nosso padre na missa. Tudo isso vai compondo um conceito, vai estabelecendo um alicerce, um pilar, para que a gente possa também, no futuro, ser o pilar para os nossos filhos, né? E talvez isso seja também um momento importante para nós catequistas, para nós teólogos, para nós padres e igreja, de pensar e refletir se a gente está realmente corrigindo em todos os momentos que a gente pode, né? Se omitir é um pecado, né? Então nós não podemos nos omitir nas situações. Veja, a integração da sexualidade humana não é automática. Exige cuidados e é resultado do processo de amadurecimento. A sexualidade humana não é a força de um instinto, mas é livre e racional. Isto é, só uma pessoa livre e inteligente assume e orienta os seus impulsos sexuais, integrando-os com todos os outros aspectos da personalidade. Se a gente orienta as nossas crianças desde pequeno, ele não é um bicho, não é um cachorro que vive por instinto, né? Ele tem conceitos, ele tem princípios. Esse filho, essa criança, essa mulher, ele tem aquilo que dosa a reação, que lhe permite ter princípios, conceitos que ele vai julgar, corretos ou não. Como a gente vê, às vezes, algumas jovens que vêm falar com a gente no Crisma, meu namorado falou que se eu não transar com ele, o relacionamento da gente não vai dar certo, porque isso é uma coisa física, que ele precisa dessa coisa e tal. Gente, nós temos que educar os nossos jovens, os nossos filhos, falar para eles, nós não somos refém de ninguém, que ninguém pode impor nada para a gente, né?
a não ser aquilo que a igreja estabelece como verdade. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma instituição religiosa que foi estabelecida por Deus. O próprio Jesus Cristo estabeleceu isso. Pedro, tu és pedra, e sob essa pedra eu estabeleço a minha igreja. E a partir dali, toda a tradição, tudo que São Pedro trouxe, junto com todos os bispos, padres, papas, até os nossos dias de hoje, com a presença do nosso Papa Francisco na nossa vida, é dizendo o seguinte, aquilo que a igreja prega como verdade da fé, é verdade da fé, e precisa ser vivida. Então, o sexo antes do casamento. O garoto tem 15 anos, traz a namorada para dormir em casa. O que o pai vai dizer? Você dorme no sofá e a menina dorme no teu quarto. Por quê? Porque não é natural e não é normal. Ah, não, mas hoje a sociedade permite isso, porque todos os filmes, tudo que a gente vê, pode tudo. Falei, não, lá pode tudo. Porque o mundo quer isso mesmo. Mas aqui, em casa, nós estabelecemos as condições dessa maneira. O sexo é dentro do casamento. Ah, mas isso está superado já, isso já não existe mais. Não, meu amigo, me desculpe. É uma verdade. O sexo é para o casamento. Então é preciso que a gente estabeleça essa verdade, resgate esses princípios, para que os nossos filhos tenham essa experiência. A beleza e a importância do sexo são prejudicados à medida que são considerados e conduzidos de maneira vulgar e instintiva. Se a vida sexual não está integrada na vida pessoal, torna-se uma simples busca de prazer e diversão, levando muitas vezes à frustração existencial. Veja, eu não posso deixar que os meus instintos dominem, não é? Todo homem, toda mulher tem os seus instintos, os seus hormônios ali estão trabalhando a toda velocidade, principalmente quando você está na juventude. Mas é preciso que nós os eduquemos, estabeleçamos para eles verdades, né? Essa história do ficar, o menino fica com uma menina, depois ele fica com outro, depois a outra fica com outro. Quer dizer, essa não cria vínculo afetivo, cria uma carta de clientes. Você tem uma leva de gente que você ficou numa noite, o outro teve uma leva de gente que ficou à noite, a moça teve uma leva de rapazes que ficou à noite. Ou seja, não tem relacionamento, tem consumação, consumo, né? Virou uma coisa objetificada, é um objeto, é o que eu pego, uso, jogo fora, pego, uso, jogo fora. Não, né? Nós temos que ensinar os nossos filhos. Então eu vou puxar já aqui um pedacinho do segundo livro, então, do segundo capítulo de Gênesis, né, que diz assim: eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. Não, já não são mais que uma só carne, ou seja, eles se unem e essa união, essa uma carne só dos dois, produz o fruto, que é o filho. Então, essa espera, essa união, esse encontro que foi abençoado por Deus dentro da Santa Igreja. Você veja, você não vê casamento do padre celebrando um casamento em auditório, em salão de festa, né, em parques, na beira da praia. Isso não acontece, porque o sacramento do matrimônio é celebrado dentro da casa do Senhor, próximo ao Santíssimo, e por um ministro que é o nosso padre. Ou seja, não é uma coisa aleatória, vulgar. Hoje ficou modinha, fazer casamento em grandes terrenos, praia, fazendas e tudo mais. Aquelas fotos lindas e tal. Até a parte estética eu até diria, nossa, é bonito mesmo. Só que cadê a espiritualidade disso? Cadê a religiosidade disso? Quando você despreza isso, você tira Deus de dentro do relacionamento, do casamento, do matrimônio, a importância que tem o matrimônio, da celebração, da bênção do padre. Quer dizer, quando você tira tudo isso, sobrou a festa. E depois que acaba a festa? Sobrou o quê? Sobra nada. Quer dizer, nós precisamos focar
naquilo que é importante para a igreja, naquilo que é importante para Jesus. E Jesus já disse lá atrás, olha lá em Mateus 19, 4, 8. O matrimônio como sacramento. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Se o padre, como ministro, os noivos que celebram o casamento, formam ali esse congraçamento, né, da palavra dita com mais o amor que existe entre o casal. Nós aceitamos, eu aceito você com todas as condições que você tem, você me aceita com todas as condições que eu tenho, para a vida inteira nós juntos construirmos uma vida em comum e o fruto do nosso relacionamento sejam os nossos filhos e esses frutos sejam abençoados e educados dentro dessa fé católica e esses filhos produzam novos filhos que sejam educados e vivam a fé católica. É isso que nós rezamos, celebramos no matrimônio. Por isso que é muito importante, porque é um sacramento. Quando é feito lá na chacrinha, na praia, é um evento. Não é sacramento. Na igreja é o sacramento. E com esse sacramento traz consigo uma bênção, uma proteção de Deus, uma proteção divina. Então tudo isso é protegido pela graça de Deus, que nós vamos aí então gradativamente desenvolvendo. Né? A gente vai amadurecendo. O casal não casa com todas as experiências, com todas as condições plenas para educar um filho, para ter um relacionamento perfeito. Não, a gente vai aprendendo no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia. Às vezes uns casais têm um pouquinho mais de dificuldade financeira, outros casais têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes não tem a questão financeira, mas tem na parte relacional, às vezes os dois têm temperamentos mais fortes, que precisam ceder mais, e aí tem um tempo para aprender isso. Agora, quando eu ouço um jovem vir falar para mim assim, eu vou casar, Eduardo, mas se não der certo a gente separa. Eu falo, nem casa. Por quê? Você vai casar já tendo a possibilidade que você já está dando um cheque de dispensa, uma declaração de dispensa, não deu certo, vamos separar esse negócio. Não. O sacramento tem que ser pensado com muito carinho. E as nossas vidas têm que ser muito bem planejadas na fé. É por isso que a gente tem essas formações. O fato de existirem dois sexos é sinal de riqueza da criação. O homem e a mulher se enriquecem reciprocamente. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e complementaridades físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para desabrochar na vida familiar. Ou seja, está dizendo o seguinte, o casal que se une em Deus precisa se conhecer bem, viver a experiência desse preparo, desse amadurecimento. E a partir dali, nesse amor, educar os seus filhos. Né? Quando ele fala das diferenças físicas, morais, espirituais, para desabrochar na vida familiar. Quantos casais que nós estamos vendo hoje, que lá no altar rezam com o padre, fazem uma profissão de fé, e depois dizem para o padre, nós prometemos sim educar os filhos que nós vamos ter na Santa Igreja Católica, na fé católica, e batizar e educar na fé católica. Sai da igreja, ela fala para ele, nós não vamos ter filho porque nós não queremos ter filho. Ele também não quer ter filho, ou seja, por que vai buscar uma mentira? Por que vai viver uma mentira? O casamento, ele é uma constituição idealizada por Deus como família, para que a gente possa produzir frutos. O casamento precisa produzir frutos. E às vezes o casal, você está nos assistindo aí, às vezes o casal não tem a felicidade de poder ter filhos naturais, porque
ou ele ou ela tem alguma impossibilidade, isso não quer dizer que não possa existir uma família, constituir uma família. Tem diversas formas de constituir uma família. Agora, daí, anular uma possibilidade natural dos dois, porque eles não querem perder tempo com o filho, gastar com o filho, se consumir com o filho, para que eles possam viver um para o outro, apenas para os dois, isso é egoísmo, isso não é casamento. Então não é o que a igreja ensina. Então, finalizando essa segunda aula, a gente pode, sintetizar principalmente com relação ao matrimônio, né? Que o matrimônio precisa de algumas coisas para ser estabelecidas. O amor entre o casal, né? O comprometimento como pessoas, né? O casamento não é feito para eu ser feliz. É para que ambos, se doando, sejam felizes. Para que um complemente o outro, né? Eu não seria um décimo do que eu sou se não fosse a minha esposa Ana comigo nos últimos 34 anos. Dividindo tudo, todas as alegrias, todos os sucessos, mas também diversos fracassos, diversas tristezas que veio permeando a nossa vida. As ausências, as perdas, as conquistas, aquilo que formou. Por quê? Porque é exatamente isso que forma um casal católico cristão. Ele cresce junto, ele amadurece junto, e esse amadurecimento gera filhos, e esses filhos são educados na fé, ensinados na fé, e aí o amadurecimento desses filhos, vem outros filhos, e essa é a consumação da nossa vida. Nossa vida aqui é uma vida muito rápida. Eu gostava muito quando o padre Zezinho, o padre Jonas falava isso. O céu é logo, né? Quer dizer, ele sempre dava essa ideia. O céu é logo. Essa vida aqui é uma vida muito curta, porque nós vamos viver a eternidade ao lado de Deus. E só vamos viver a eternidade ao lado de Deus se nós fizermos tudo o que Deus espera que nós façamos. Educarmos na fé os nossos filhos, sermos de Deus, religiosos, vivemos a experiência da fé e dentro da fé partilhar aquilo que a gente puder. Por isso eu agradeço a sua atenção, o seu carinho, e aí na próxima aula a gente se encontra então para produzir um pouco mais e partilhar um pouco mais da nossa vida e da nossa fé católica. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.